Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o canal GFOT1000 e mais uma vez vamos falar de um Brasileirão histórico. E a pauta da vez será a edição de 2018 vencida pela equipe do Palmeiras. Com um grande elenco e um técnico multicampeão como Luiz Felipe Scolari, o Felipão, o Verdão chegou ao seu 10º título do Brasileirão. Bora conferir como foi aquele campeonato. O campeão, Palmeiras. O ano de 2018 do Palmeiras começou da pior maneira para o torcedor, com a perda do título estadual, no qual a equipe era favorita, para o maior rival. Ainda que as coisas estivessem indo bem na Libertadores e Copa do Brasil, o Alviverde oscilou no início do Brasileiro, e a diretoria entendeu que era sinal claro de necessidade de mudança. Uma decisão que acabou por definir o campeonato. A alternativa para solucionar os problemas palmeirenses no campeonato nacional foi para lá de conhecida, Luiz Felipe Scolari. O treinador já havia conquistado uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Mercosul e um Rio-São Paulo. Faltava um brasileiro. Sob o comando de Felipão, o Alviverde construiu o melhor turno da história da competição até então, com 20 times em pontos corridos, e conquistou o título. O ano começou de forma turbulenta para o Palmeiras. No Paulista, o Alviverde avançou com folga, na liderança do Grupo C, passou com facilidade pelo Novo Horizontino, nas quartas de final e na semi superou o Santos, na disputa por pênaltis. O adversário da final foi o arquirrival Corinthians e após muita polêmica no tempo normal, outra decisão nas penalidades, que culminou no título alvinegro na Casa Alviverde. Não houve tempo para lamentar e, 8 dias depois, o Palmeiras estreou no Brasileiro com um empate por 1-1 diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. O Alviverde manteve a invencibilidade nas 4 primeiras rodadas com mais 2 vitórias, sobre Internacional e Atlético Paranaense, e um empate com a Chapecoense. Até que o 5º compromisso foi novamente o Corinthians. A equipe palmeirense visitou o arquirrival e foi derrotada por 1-0. No Brasileiro, o Palmeiras não engrenava. Mas paralelamente a isso, a equipe rendia na Libertadores, competição na qual o clube avançou como líder do grupo. Porém, na 15ª rodada do Nacional, a derrota no Rio para o Fluminense, por 1-0, encerrou a passagem de Roger Machado no comando do time. No dia seguinte, Luiz Felipe Scolari foi anunciado como técnico, mas só assumiu de fato na semana seguinte e fez sua estreia na 17ª rodada. A chegada de Felipão deu novo ânimo ao Palmeiras e foi especialmente boa para Daverson, que viveu seu melhor momento no time sob o comando do treinador e virou um dos jogadores mais queridos da torcida. Até então, com apenas 3 gols no ano, o atacante dobrou os números e teve papel importante na arrancada para o título do Brasileiro. Em um campeonato de pontos corridos não há final. Porém, alguns jogos marcam a campanha e principalmente quem vai a campo. Um deles foi contra o Flamengo, na 31ª rodada. Naquela altura, o Palmeiras era o líder com 62 pontos e o rubro-negro, o vice, com 58. Um revés no Rio de Janeiro deixaria os adversários colados e o time carioca vinha embalado. Na época, a expressão cheirinho de título foi usada pelos rubro-negros como motivação, para demonstrar que o clube estava encostando no primeiro colocado e pronto para agarrar as chances de conquistar o troféu. Os gols ficaram para a segunda etapa e aos 4, Dudu, figura fundamental do time, abriu o placar. O empate ocorreu aos 35, com o Marlos Moreno, o que criou um clima de tensão no Maracanã, mas ao final, o Alviverde suportou a pressão e voltou para casa com a vantagem mantida. E o cheirinho foi de motivação para a zoação. Entretanto, embora tenha renovado o ânimo, construindo uma excelente sequência de resultados no Brasileiro, e contribuído para a boa fase de Daverson, a chegada de Felipão não evitou as eliminações do Palmeiras nas 2 Copas. Em setembro, o clube havia caído para o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil e, 4 dias após o empate com o Flamengo no Maracanã, o Boca Juniors tirou o Alviverde da Libertadores. Apesar da importância com Felipão, Daverson também teve que lidar com críticas, muito por conta do seu comportamento provocador em campo, que podia agradar os palmeirenses, mas irritava rivais e rendeu 3 expulsões. O atacante reconheceu os erros e deu a volta por cima. O plantel palmeirense de 2018 possuía jogadores experientes como os goleiros Jailson e Fernando Praz, o zagueiro Edu Dracena, os volantes Felipe Melo e Jean e o meia Moisés. Na sequência,
o Palmeiras venceu Santos, Fluminense e América Mineiro e empatou com Atlético Mineiro e Paraná até chegar à 37ª rodada, em novo compromisso no Rio de Janeiro. Desta vez, o adversário era o Vasco e, como a diferença para o Flamengo estava em 5 pontos, cabia ao Alviverde uma vitória simples para garantir o caneco. E foi o que aconteceu. O Palmeiras bateu o Cruz Maltino em São Januário por 1-0, gol de Daverson, aos 26 da segunda etapa. Além dos 3 pontos, do gol e do título. Se no primeiro turno, a campanha foi oscilante, no segundo, o Palmeiras terminou de forma invicta, com 14 vitórias e 5 empates. O último triunfo veio na rodada final, em casa, na entrega das faixas, contra o Vitória. Os 3 pontos garantiram ao Alviverde o melhor turno da história do Brasileiro por pontos corridos com 20 times até então, disputado desde 2006, superando o rival Corinthians, que tinha alcançado tal feito no ano anterior. Curiosamente, o recorde seria quebrado novamente no ano seguinte, pelo Flamengo. O Alviverde terminou a segunda metade da competição com 47 pontos somados, mesmo número do Corinthians de 2017, entretanto, levou vantagem no saldo de gols. E foi o que o Palmeiras fez no segundo turno sob o comando de Felipão, e com Dudu como campeão de assistências e craque do Brasileirão, ganhou até garantir o título. Time base: o Everton, Mike, Jean, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Diego Barbosa, Thiago Santos, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Dudu, Borja, Daverson e William Bigode. Técnico Felipão. A surpresa, Internacional de volta à elite. O Inter entrou no Brasileirão sonhando apenas em fazer uma campanha digna, e quem sabe beliscar um G6. Mas o Colorado foi além. O Inter mostrou força no segundo turno e passou a sonhar com o título mesmo com o Palmeiras sendo mais entrosado e favorito. O time vermelho sonhou com a taça faltando 6 rodadas pro fim, porém o time fraquejou e acabou ficando em 3 lugar, na frente inclusive do rival Grêmio que vivia um momento melhor que o Inter. De destaques o Inter teve Marcelo Lomba, Rodrigo Dourado, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes. Odair Hellmann, que assumiu o time nos últimos jogos da Série B de 2017, era o técnico do Inter. A decepção, São Paulo. Após quase cair em 2017, o São Paulo fez a sua torcida sonhar com título brasileiro em 2018. Liderados por Diego Souza, Nenê, Reinaldo e Cia, o SP foi líder por quase 12 rodadas, porém no retorno o time teve uma queda, perdeu a ponta para o rival Palmeiras e ainda viu o treinador Diego Aguirre ser demitido na reta final do campeonato. Ao menos nos últimos jogos deu para o SP se garantir no G6 e ir para a Libertadores, porém foi uma decepção o tricolor nem sequer ter pego o G4, fora que antes disso São Paulo estava líder brigando e acabou caindo de produção. O jogão, Palmeiras 3x2 Santos. Pela 32ª rodada o Palmeiras enfrentou o Santos no Allianz e foi um jogaço. O Verdão chegou a fazer 2x0, mas o time cedeu empate para os santistas. Parecia que o jogo ficaria empatado, porém aos 25 da etapa final Vitor Luiz fez 3x2 e decretou a vitória sofrida do Verde. Ao final do jogo os jogadores e a comissão técnica festejaram o resultado, que deixava o Palmeiras perto do seu 10º título nacional. Bom, é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem e comentem também. Vou ficando por aqui, até a próxima!